Muito bem, muito obrigado. É sempre uma honra muito grande estar de volta aqui. Este é o 3º Congresso Estadual de Direito de Família e Sucessões, promovido pela OAB de São Paulo, que muito me honra poder estar aqui e fico muito satisfeito, especialmente porque estou ao redor de pessoas ilustres, pessoas aplicadas, pessoas interessadas e que gostam, pelo que vejo e percebo, da 3ª edição que aqui me encontro, que as pessoas que aqui vêm são pessoas efetivamente com interesse muito profundo nesta área que diz respeito à família e sucessões e provavelmente, porque são e não posso pensar diferente, pessoas sensíveis e humanas que vão tratar de coisas que dizem respeito à nossa existência. O fato de sermos pessoas que convivemos entre nós por algum ideal e geralmente esse ideal está dentro do que nós sentimos e queremos de melhor e que possa ser aquilo que todos nós almejamos, um mundo melhor para aqueles que vão nos suceder, e digo isso porque fui prensado por uma feijoada que vem depois e não sei se o que é melhor. É o que eu vou dizer ou a feijoada que vocês estão esperando. De sorte que meus agradecimentos pela paciência que vão ter em esperar um pouquinho mais esta feijoada, que já o cheirinho já está passando aqui pelo teatro Mas eu queria agradecer, então, ao professor Nelson Chiquicima, meu sócio e não parceiro, né? E me conceder a oportunidade de estar aqui de volta. Quero agradecer aqui ao meu patrão, o doutor Edson Maluf, e a todos os que estão presentes, ao doutor Caetano Lagrasta, a doutora Cátia Bolos, a filha doutora Valéria Lagrasta, o doutor Marcelo Lagrasta, o ilustre colega da OAB, que aqui também nos representa, a minha sócia Marina Cardoso, enfim, a todos vocês, como já disse, que vieram aqui prestigiar este evento que já está consagrado no calendário da OAB de São Paulo. O tema que me foi sugerido é a desconsideração da personalidade jurídica no direito de família e sucessões, e eu acho que, se o doutor Lagrasta me permite, eu vou copiar um pouco o seu estilo, porque é um estilo que me agrada, porque ele, quando fala, fala com a paixão, e isso é importante, e ele fala como se estivesse aqui, abrindo o coração e contando, né, das suas experiências, e eu acho que este é um estilo, esta é uma forma muito interessante de falar do direito de família. E eu gostaria de, quem sabe, então, copiar um pouco desse estilo e falar também dessa experiência, porque desconsideração da personalidade jurídica é uma experiência, foi e continua sendo uma experiência na minha vida profissional, em especial, porque a minha atividade é a advocacia pura e exclusivamente dedicada ao direito de família e sucessões, já há 33 anos, embora não pareça, né, doutora Carmen? Mas são 33 anos de efetiva atuação no campo do direito de família, e quando o advogado familista, e vocês todos são testemunhos disso, o advogado familista vive esta situação diária do drama das pessoas que o procuram, atrás das soluções que são as mais variadas e as dificuldades as mais variadas e intensas que o mundo do direito de família permite compreender. E nunca, até hoje, apesar de ter esses 33 anos de atividade profissional, até hoje vejo que o homem, o cidadão, ele é muito ágil e ele é muito pródigo em inventivas, em situações que buscam ou caracterizar o bem ou caracterizar o mal. E quando o professor Lagrasta diz, olha, os advogados, nós todos advogados, temos que ser inventivos, temos que ser criativos, temos que ir atrás daquilo que é preciso requerer para que o direito e a sociedade ande sempre, como naturalmente deve ser, à frente das leis, porque as leis vêm depois. Isso, de alguma forma, tem conexão com o que eu vou falar a respeito da desconsideração da personalidade jurídica e com o pedido que fiz, em especial de poder também abrir o meu coração para trazer aqui uma experiência que é própria do Instituto esse da Desconsideração, que quando pela primeira vez tratei, e por dificuldades profissionais, e já conto quando isso aconteceu e como aconteceu, foi em 1992, e aí se vão já 21 anos, que venho tratando dessa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Era a desconsideração uma dificuldade muito grande, porque do tempo em que me formei e a advocacia que exerci, essa advocacia, ela não é a advocacia de hoje, ela não é a advocacia que nós conhecemos, não é a advocacia de um direito de família específico, de uma arte que se pode dizer que hoje o direito de família é e existe. Isso não acontecia. Em 2002, com o novo Código Civil, o mundo se tornou diferente. Em 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada, o mundo do direito de família se tornou diferente. Eu estou falando de um pouco antes
da idade aquela que só o doutor Lagrasta e eu somos testemunhas, e ele já disse que todos vocês ainda não tinham nascido. O doutor Lagrasta não se referiu a mim, mas eu já estava aí também. E fazia, então, eu enfrentava essas dificuldades que eram próprias da profissão. Encontrar soluções para aqueles dilemas, para aqueles dramas, para aquelas dificuldades, para aquelas súplicas, que por vezes as pessoas querem que os advogados resolvam, porque são vítimas da inteligência ou da pouca inteligência de quem elas estiveram, ou com quem elas estiveram casadas. Porque geralmente o que mais ouço é que quando as pessoas terminam uma relação, elas normalmente dizem que desconhecem em absoluto aquele que viveu com ela ou com ele durante tanto tempo. Se eu soubesse que ele era assim, jamais teria me casado. Ele era assim. Ela é que não sabia. Então, é disso que nós vamos falar, porque lá em 1992 me apareceu no escritório uma senhora que era casada com um empresário construtor, que construía uma obra, eu não me lembro, posso estar equivocado, mas eram acho que 16 apartamentos e 4 lojas, e ele era sócio junto com o irmão, que tinha metade do empreendimento, então o irmão teria metade desta obra, ela teria um quarto desta obra, porque o regime era de comunhão universal de bens. E como ele já tinha uma amante, coisa rara de acontecer, que hoje se chama de concubina, ele já sabia que ia se divorciar, e então fez o que todos os homens de antes do Código Civil de 2002, que eram empresários e que pretendiam de alguma forma fraudar o direito da sua mulher ou do seu cônjuge, faziam, que era usar indevidamente a empresa societária, transferindo para a empresa, para a sociedade, os bens do casamento. De tal sorte que, naquele tempo, de que hoje nós apenas temos saudades, mas não saudades de retorno, saudades de afastamento, naquele tempo o que os homens faziam era colocar todos os bens, absolutamente todos, em nome da sociedade. Como se, por exemplo, eu pudesse dizer Rolf Madaleno Companhia Limitada, ou Rolf Madaleno Picaretas Limitada, constituindo uma sociedade hoje, pretendendo casar no dia de amanhã, que se dera e pudesse, a doutora Marina, então vai me servir aqui de exemplo, se eu amanhã fosse casar com a doutora Marina, hoje, um dia antes, vésperas, constituiria a Rolf Madaleno Picaretas Limitada. E aí, no curso desse nosso casamento, para minha felicidade e infelicidade dela, todos os bens que fossem adquiridos ao longo deste matrimônio, que eu gostaria que fosse longo, ela provavelmente não, mas não importa, até quanto tempo durasse, estes bens seriam todos desaguados para a Rolf Madaleno Picaretas Limitada. E à medida em que o nosso casamento se desenvolvia, a empresa era rica, o casal usufruía de todos esses bens, mas a Marina tinha que se comportar adequadamente às minhas expectativas, porque se não fizesse, tudo que eu teria que fazer era transferir as cotas da Rolf Madaleno Picaretas Limitada, sem a necessidade da outorga da Marina, sem a preocupação de que o regime de bens influísse ou dificultasse essa transferência do patrimônio, porque tinha o domínio total e completo, através da sociedade empresária, de todos os bens do casamento. A casa que a Marina usufruía, o carro que ela dirigia, o telefone celular que ela possuía, tudo era empresarial. De sorte que se eu desconfiasse e ela dissesse, Rolf, estive pensando, acho que temos que terminar, tudo que eu tinha que dizer era, espera um pouco, me dá uma oportunidade, 20 dias para que eu possa me reorganizar. E nesses 20 dias, tudo que eu tinha que reorganizar era a minha sociedade empresária, dizendo que depois, na hora do processo, mas agindo antes do processo, nesses 20 dias de luz que ela me deu, para reflexão pessoal, o que eu faria era a alteração do contrato social. Fazendo como fez esse indivíduo, em 1992, transferindo para um testa de ferro, ou laranja, ou cítricos, como quiserem, toda a participação societária dele na Rolf Madaleno Picaretas Limitada, ou nessa sociedade de construção. E quando a Marina se desse conta que a reflexão era, na verdade, um tempo para a transferência rápida e ágil na junta comercial da participação societária, o telefone que a Marina ia usar para chamar o advogado já estava desligado. O apartamento que ela usufruía já estava em reintegração de posse. O carro que ela gostaria de usar para ir ao foro já tinha sido apreendido. E absolutamente tudo que era do casal deixou de ser. Neste exemplo que eu usei com a licença da doutora Marina, e vejo um semblante de tristeza que ela expressa, isso tudo é uma realidade do dia a dia da nossa vida profissional.
E já vou até antecipando, porque faz parte do que quero dizer depois, já que estou tratando da desconsideração da personalidade jurídica, é quase como se fosse uma sofisticação da fraude ou do abuso do direito. Porque muitas das vezes a falsificação, a fraude, o abuso não se dá única e exclusivamente através do uso da pessoa jurídica. Por isso já deixo aqui testemunhado que tudo aquilo que vou falar também pode ser utilizado para a desconsideração da pessoa física. De sorte que eu diria, com fundamento legal que depois quero apresentar, que a desconsideração não só se dá em relação à pessoa jurídica, daquele empresário, daquele cidadão mais sofisticado que usa uma empresa para dissimular e transferir o seu patrimônio, como também se presta para aquele, e que é o mais comum e que é a nossa experiência mais corriqueira na atividade diária da profissão advocatícia, da desconsideração da pessoa física, do laranja amigo, a mãe, porque mãe é mãe, da nova companheira, da nova sogra, porque sogra a gente tem quanto for o número de relacionamentos, são valores e são bens e são companhias que nós não nos desligamos, não nos desfizemos, não existe a sogra. Então, essas novas sogras, elas então se tornam testas de ferro, ou cítricas, ou laranjas, e aí então posso contar inúmeros casos que vão melhor retratar e espelhar aquilo que às vezes eu não consigo dizer, mas o fato é que nós vamos tratar disso, da desconsideração de pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas. E volto então ao exemplo, ao estilo Lagrasta, para então, de dentro para fora, expor o drama sofrido em 1992 e que deu origem a esta situação que hoje é bem mais vivenciada por todos nós, e pela jurisprudência e pela doutrina. Em 1992, então, esta senhora, quando se deu conta que na separação não havia mais nada para dividir, porque o marido tinha transferido à sociedade e com a sociedade foram todos os bens. Partilha zero, porque todos os bens estavam na sociedade empresária. E aí, então, aquela dificuldade, e nós tínhamos no Código Civil de 1916 o artigo 20, que dizia, não nessas palavras, mas como dizem lá em Santa Catarina, doutor Lagrasta, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente. Em síntese, esse artigo 20 dizia que não se podia confundir o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio da pessoa física. E isto era dogma, isto era santificado. Ninguém em sã consciência poderia dizer que os bens da pessoa jurídica se confundiam com os bens da pessoa física. Por quê? Inteligentemente diziam os catarinenses, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente. Era até 1992. Porque tudo que eu me empenhei como advogado preocupado com o drama dos outros era achar uma solução para esta reposição desse patrimônio desta senhora. E o que fazer se uma coisa era coisa e outra bem diferente, e que a única solução era a tal da ação pauliana, que até hoje existe, mas até hoje, nesses 33 anos de advocacia, eu nunca vi ninguém se utilizar dessa tal da ação de pauliana, tal a dificuldade extrema que se identifica na sua utilização. Porque significaria dizer que, para trazer de volta esse patrimônio, eu teria que envolver todas as empresas, todos os sócios, num emaranhado de demandas jurídicas que não terminariam jamais. Jamais. E esvaziariam as condições físicas, materiais e psíquicas de alguém que tinha sido logrado na sua ameação. De sorte que era inviável, como é até hoje, se valer ou pretender utilizar a ação pauliana. O que nós precisamos, e aí de novo eu convoco o doutor Lagrasta, e ele provavelmente a feijoada vai me pagar, porque de tanto que eu me refiro à sua pessoa no dia de hoje, e isto é bom, essa questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, ela, quando aplicada, e bem aplicada, ela objetiva o processo, ela resolve o problema do indivíduo. Em situações muito claras e muito curtas, e muito dinâmicas ou imediatas. E é tudo isso que um advogado quer, e é tudo isso que um juiz provavelmente também deseja. Não se envolver em demandas intermináveis, em processos infindos e em soluções jamais alcançadas. É o objetivo de todos nós, objetivar o direito. E isto se presta muito bem na desconsideração da pessoa física ou jurídica. Por quê? Porque o resultado, que é o valor material, que no fim é o que importa, principalmente na medida em que nós cada vez nos encaminhamos muito mais para discutir em vara de família questões materiais,
quando não se trata, evidentemente, de filhos e etc. e tal, do que questões pessoais, subjetivas de fim de casamento. Estou me referindo à extinção da discussão da culpa no meu modo de ver o direito de família, que antes se perdiam anos e anos para descobrir quem era o culpado mais recente do fim do casamento, quando sempre se soube, e repito e não me canso, de dizer que culpados sempre foram os dois. E se porventura um deles fosse a maior santificação da relação conjugal, uma vestal do direito romano, alguém que efetivamente nasceu para ser mulher, esposa e fiel, ainda assim esta mulher seria culpada pela péssima escolha que fez. De sorte que jamais poderíamos dizer que só existe um culpado. Se isso ficou descartado, se isso está fora, o que nos sobra então é o aspecto objetivo. Se um regime de bens permeia este casamento, esses regimes têm que ser respeitados, não podem ser fraudados. E nós somos pródigos em fraude. Infelizmente, também nisso nós somos pródigos. Em procurar formas de fraudar a lei. E por isso, então, o fraudador conta com as dificuldades da burocracia jurídica, da burocracia legal, para enfrentar com objetividade esta sana de fraudes. Evidentemente que nós precisamos encontrar soluções. Sei que estou me estendendo, mas a enfeijoada ainda demora um pouquinho, é próximo do meio-dia. Então, quando esta senhora me procurou, eu, pesquisando daqui e de lá, encontrei a teoria da disregard, porque é de origem americana, aliás, na realidade nasceu na Alemanha, mas foi extremamente divulgada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Era a teoria da disregard. Disregard é uma expressão inglesa que significa desconsideração. E aqui, então, foi traduzida para desconsideração de quem? Da personalidade jurídica, porque assim nasceu essa teoria, para desconsiderar a personalidade jurídica, e eu já digo como é que isso deve funcionar. Mas ao desconsiderar a personalidade jurídica, então aqueles bens desviados pelo cidadão que colocou um testa de ferro, o juiz, no exame desse processo, tudo que tinha que dizer, num despacho agravável, e só isso, tudo que o juiz tinha que dizer é que realmente percebeu, reconheceu que havia fraude, e que aquele cidadão, como aconteceu, o construtor continuava construindo, continuava se envolvendo, era visível que ele não havia saído da sociedade, era tudo uma encenação, fácil de perceber, os indícios levavam a essa conclusão, bastava somar os indícios, e os indícios levam à presunção, e não sou eu que digo isso, quem diz isso é o artigo 232 do Código Civil, inciso 4º, na hierarquia das provas, a presunção está em quarto lugar, acima da perícia, de sorte que a presunção tem um valor probatório enorme. Nós não podemos nos esquecer disso, porque o que o profissional do direito tem que é trazer para dentro do processo esta soma de indícios que faça o juiz concluir que efetivamente aquele cidadão que estava na empresa não está mais, e com os exemplos que logo trarei será mais fácil de compreender, aquele cidadão que diz que não está mais na empresa, mas que realmente dela nunca saiu, o juiz não deve considerar o que o contrato fala, ou o que o contrato escreve, porque esta é a grande dificuldade. Nós, no Brasil, gostamos de carimbo e assinatura. E, na realidade, e nem sempre carimbo, assinatura e dizeres contratuais refletem e espelham a verdade. Quase sempre, quando a fraude se estabelece, formalmente, tudo a aparência é de legal, porque os contratos, aparentemente, fazem transparecer a realidade, que está escondida por detrás do biombo da sociedade. Por detrás desta dissimulação é que está a fraude. De sorte que o juiz não pode ler um contrato societário para entender que aquilo é que é verdade. Ele tem que ver o que está por trás do contrato, para ver o comportamento, os indícios de como essas pessoas por detrás do contrato, numa aparência de legalidade, se comportam. E apesar de desenvolver tudo isso e mostrar nesse processo que estou usando como paradigma, que realmente aquele senhor havia apenas colocado um testa de ferro no seu lugar, quando cheguei ao Tribunal de Justiça, lá em 1992, e a composição eu me lembro muito bem até hoje, mas o relator dele me lembro muito melhor ainda, porque o que vou contar até hoje me traumatizou, sei onde ele mora, digo isso, que ele não me ouça, mas quando eu fui lá na sustentação oral desta apelação, para tentar fazer com que a teoria, porque não havia nada de expresso no Código Civil, a teoria pudesse ser acatada. E quando, então, fiz a sustentação oral da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ouvi exatamente o desembargador, esse que disse que sei onde ele mora, o seguinte: como o senhor tem coragem de trazer esses estrangeirismos para dentro
do tribunal de um processo. O senhor não conhece o artigo 20 do Código Civil, que diz, e foi ele quem disse isso, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente, e aí vocês veem o trauma que ficou, porque eu repito sempre isso. E, evidentemente, que o resultado não podia ser outro. De 3-0, acachapantemente, foi destruído e destroçado. Fiz que nem Paulo Coelho, sentei à beira do rio e chorei. Chorei. Porque, efetivamente, tudo aquilo que precisava ser dito, tudo aquilo que precisava ser compreendido, não foi entendido. Daquela vez. Mas se seguiram todas as outras situações, e o profissional do direito tem isso, e novos casos vieram e foram se desenvolvendo. E, evidentemente, que aí, então, eu comecei a escrever, e outras pessoas também escreveram a respeito da desconsideração, até que, em 2002, o Código Civil acatou a desconsideração da pessoa jurídica no artigo 50. Mas não especificamente para utilização direta no direito de família. Pelo contrário, o Código Civil diz que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser utilizada quando o empresário devedor tira da sociedade e joga para dentro do casamento. Ou seja, ele não quer que os credores da empresa recebam seus créditos. Esta é a desconsideração pura, prevista no Código Civil. A do direito de família tinha uma pequena inversão, por isso que se chama de desconsideração inversa, porque é a situação em que o empresário tira do casamento, tira da sociedade conjugal e transfere para a sociedade empresária, para não ter que dividir no casamento, e olhem de novo o semblante da doutora Marina. E, em função disso, então, o juiz deve, naquele processo de separação judicial, ou divórcio, hoje em dia, com partilha de bens, desconsiderar o que o contrato social diz, que eu não sou mais sócio desta empresa, ou que esta sociedade, para dificultar a partilha de limitada, se transformou em SA, ou houve uma subcapitalização, ou eu constituí uma sociedade com as mesmas atividades, com o mesmo fim social, com o mesmo endereço, mas com outro nome, né? Mas tudo para desviar, para esvaziar esse patrimônio. Então, todos esses expedientes utilizados através da pessoa jurídica com o único propósito de fraudar a meação, ou de fraudar o direito aos alimentos, ou de fraudar o direito sucessório, ou de fraudar a execução de alimentos, ou seja, a desconsideração da pessoa física ou a desconsideração da pessoa jurídica se presta, pasmem todos vocês, para todos os segmentos do direito de família e do direito das sucessões. Vou tentar reportar cada uma dessas situações para que a gente possa, então, compreender aonde, efetivamente, eu quero dizer que se pode aplicar a desconsideração desta ou daquela pessoa. Comecei, então, com a partilha dos bens, através da Rolf Madaleno Picaretas Limitada, que tudo que o juiz tem que fazer é, num despacho, dizer que desconsidera aquele contrato que faz parecer que aquela coisa é real, e considera que aquele patrimônio em que o marido era sócio e não é mais, continua sendo do marido. E aí, então, a sociedade é responsável por aquele patrimônio para que ele volte para dentro do casamento. Ou o marido é responsável por aquele patrimônio que desapareceu e que compense com os bens que ainda continuam dentro do casamento. Ou seja, é sempre uma tentativa de recuperar o que o outro tenta desviar. Isto no âmbito da partilha. Mas é evidente que também no âmbito dos alimentos tem uma incidência muito grande a desconsideração da pessoa jurídica. Por quê? Porque as pessoas são empresárias por vezes e se tornam empregados das suas próprias empresas. E isso até eu vou trazer aqui rapidamente, sem querer ser inconveniente, 2 exemplos que acho que melhor ilustram. Se eu tentasse falar de outra forma, não seria talvez tão esclarecedor. Um desses exemplos é de um cidadão, que foi meu réu, que era um empresário riquíssimo, que tinha empresas de informática em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia do poder dessas empresas, ele patrocinava uma equipe de Fórmula 1 e um time de futebol do Rio de Janeiro. São investimentos caríssimos. E essas escolas que estavam espalhadas pelo Brasil todo, esse cidadão começou essas escolas, quando ele se separou, ele era motorista de caminhão. E tinha um filho com a esposa, mãe do meu cliente, deste menino, deste rapaz, que tinha lá, era adolescente e que ganhava um salário mínimo de pensão, porque o pai era motorista de caminhão. E da noite para o dia, depois de um tempo, o pai se tornou um grande empresário, esse que eu tentei retratar.
E a ação era de majoração de alimentos. E evidentemente que o empresário pai Sovina não queria aumentar a pensão de 1 para 15 salários mínimos. E se apresentou como sócio minoritário, porque ele mexia na composição societária como bem entendesse, e a sogra, a segunda sogra, era a sócia majoritária, de 99%. Portanto, ele tinha que continuar pagando um salário mínimo, e olhe lá, talvez até fosse muito. A única hipótese seria que o juiz desconsiderasse o que o contrato diz. Mas, para isso, a minha tarefa era demonstrar que ele fingia ser o que não era. E isso era fácil. Tão fácil que me lembro, como se fosse hoje, para encurtar essa história, que no dia da audiência era uma época de campanha eleitoral, de eleições, e ele era candidato a deputado federal. E na frente do foro, isso era em Porto Alegre, existia um cartaz, um outdoor, em que ele usou o espaço desse outdoor, metade do outdoor com a foto dele, a outra metade com a propaganda da empresa, ou seja, para efeitos de eleição, ele se associava à empresa como um empreendedor. Para efeitos de pensão alimentícia, de sobrevivência do seu próprio filho, ele se apresentava como um sócio minoritário. E isso é que me agride, isso é que me ofende, aceitar ou acreditar que alguém possa imaginar que o que está no contrato seja diferente do que está na verdade e na realidade do dia a dia dessas pessoas. Essa é a grande diferença. Para isso precisa ter a coragem para requerer, para isso precisa ter a coragem para deferir, para isso todos nós temos que nos reciclar, para isso todos nós temos que compreender que acima de tudo está o direito e a justiça, e que necessariamente a justiça não precisa estar atrelada ao direito. Se o direito ainda não se atrelou à justiça, que se vá atrás dela depois, mas que se aplique a justiça antes de se reconhecer o direito. O que eu quero dizer é que em 92 não existia o direito, em 2002 existe o direito. Avançamos, mas muito mais há por fazer. Esse cidadão, então, foi condenado a pagar os 15 salários mínimos porque o juiz viu aquele outdoor e, por todos os outros indícios, concluiu que ele era um empresário milionário. E aí, no despacho, aumentou, majorou esses alimentos incidentalmente de 1 para 15 salários mínimos. E se ele não pagasse, eu poderia até acionar a empresa para que a empresa, então, por desconto em folha, efetivasse o pagamento, o que acabou acontecendo, porque não houve maior resistência. Só para citar um segundo exemplo, teve um jogador de futebol, já não é mais, eu não quero revelar o nome dele, agora é deputado federal, e fez 1000 gols também. E esse cidadão tinha uma empresa que explorava a imagem dele, e o sócio da empresa era o pai e um terceiro. E nesta empresa, entre o patrimônio dessa empresa, era o apartamento onde a esposa de quem ele estava se separando com as filhas morava. Qual foi a primeira reação? E eu vejo isso até hoje, tenho processos aqui, e nesse sentido em que defere a reintegração de posse da casa, da moradia da família, porque a casa, a moradia da família está em nome da empresa. E a empresa não tem nada a ver com o casamento. Não tem, porque nós queremos acreditar que é isso que está escrito no contrato. Como se uma empresa que explorasse a imagem de um jogador de futebol precisasse de um apartamento fino, luxuoso, para abrigar a família desse jogador de futebol que nem era sócio desta empresa. E aí é que estão os indícios, aí é que está o desafio à nossa inteligência. Eu jamais conseguiria ser juiz, jamais conseguiria ser advogado, jamais conseguiria ser promotor se eu não pudesse me movimentar, se eu fosse obrigado a ficar amarrado dentro dessa ideia de que só o que está escrito é o que vale, só o que as pessoas escrevem é o que tem valor. Isto jamais me conformaria e jamais poderia ser advogado. Não estaria aqui, nem sei aonde eu estaria, mas não estaria aqui para falar sobre isto, que é importante para a nossa advocacia diária. Para que nós então saibamos que este instrumento que nos ajuda hoje em dia muito mais do que se imagina nas execuções de alimentos também, porque é possível, se isto vocês veem todos os dias, empresários pobres, paupérrimos, que não têm nem automóvel próprio, mas andam em automóvel de luxo, em nome da empresa da qual eles são sócios. Então a empresa é rica, mas o dono da empresa é pobre, e aí então não se consegue penhorar nada, porque tudo que existe é em nome da empresa. Qual é a melhor solução para isso, senão a desconsideração da personalidade jurídica, e eu penhoro o carro, esse automóvel de luxo, ou penhoro qualquer outra coisa? Ou este empresário, que já não é mais empresário, que agora então, porque a pensão alimentícia foi fixada num valor alto, ele sai da sociedade e coloca o empregado como sócio? E aqui tem um exemplo que eu acho que vale a pena trazer, de um outro caso
que eu atuei, que o cidadão era um empresário de escola, e como ele tinha sido condenado a pagar uma pensão alimentícia elevada, o que ele fez? A coisa mais banal, mais ridícula, se dissociou da sociedade, saiu da sociedade e colocou no lugar dele um empregado dele. E durante muito tempo esse processo tramitou, ele se dizendo empregado da sua própria empresa. Não disse por que ele precisou deixar de ser sócio para se tornar empregado, porque nada de diferente aconteceu. Ele não estava em processo de falência, ele não estava sofrendo nenhuma execução, nada, absolutamente nada, justificaria que ele se transformasse de sócio para empregado. E o mais curioso, e por isso que eu me prendo aos indícios, e depois vou concluir reforçando toda essa situação, o mais curioso é que esse indivíduo, então, foi certificado pelo oficial de justiça, e a juíza na audiência perguntou, porque leu a certidão, e ali dizia, e curiosamente a juíza se interessou em perguntar, por que o senhor, se é um empregado, já não é mais sócio da empresa, por que todas as vezes que o oficial de justiça vai lá para lhe intimar ou licitar de alguma coisa, o senhor sempre é encontrado sentado na mesa do diretor? E ele, com toda a tranquilidade do mundo, provavelmente seguro de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente, ele simplesmente disse, é porque eu gosto de matar a saudade do tempo em que eu era empresário. E se eu tivesse que suportar isso porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, eu já disse, não estaria aqui. Porque não são diferentes. E evidentemente que então os juízes têm que desconsiderar estas situações, estes arranjos. Trouxe até agora o exemplo da pessoa jurídica, mas tudo isso se presta e se serve para a pessoa física. Numa menor sofisticação da fraude dos direitos alheios, dos direitos de família, o direito às sucessões. Ainda só um intervalo rápido, porque eu quero também me reportar ao direito das sucessões. O uso indevido da empresa é muito comum no direito sucessório, daqueles homens que ainda pensam que os filhos varões são os filhos que melhor representarão e o substituirão na sociedade, que as mulheres não têm capacidade nenhuma, sabe, dessa gente que anda na frente e a mulher anda atrás, não porque caminha devagar, mas porque assim é exigido, porque eles não se misturam e não se juntam, não comungam, não se solidarizam, e estes cidadãos comumente fazem com que os filhos assumam a empresa. E as filhas, mulheres, não têm direito a nada. Então, um exemplo que eu queria retratar foi de um grande empresário que tinha uma empresa jornalística, que o filho homem foi se tornando aos poucos sócio daquela sociedade, desde pequeno, aumentando o seu percentual na empresa, por doações evidentemente disfarçadas de aquisição, de compra e venda, de cotas, e ao longo dos anos o inventário inclusive foi dispensado, porque o pai empreendedor foi substituído pelo filho ao longo dos anos. Neste caso que eu estou contando, o filho ficou com a empresa jornalística e a filha com um JK, um apartamentozinho que ficou no inventário para ela. E que o irmão dispensou porque ali ele não queria o quinhão dele, porque se quisesse poderia pedir, porque era a única coisa que estava sendo inventariada, porque assim se fraudou as legítimas, o direito à legítima, que deixou de ser consagrado porque esta transferência se deu ao longo dos tempos pelo simples uso da pessoa jurídica. E em função disso, vejo essa senhora que ganhou um apartamentozinho, kitnet, coitada, infeliz, ainda foi conhecer um companheiro que tirou dela esse kitnet. Então, seja lá onde for no direito de família, a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica é pertinente. Agora, como estava referindo, e fiz o intervalo para desviar um pouco este último caso, acontece normalmente nas situações das pessoas físicas. E aqui tenho situações, vou usar sempre os exemplos, que vão melhor retratar a minha explicação dificultada. É que numa destas inúmeras situações de desconsideração, agora da pessoa física, um cidadão também de posses que se separou, ele contou com a ajuda da mãe dele, porque mãe, como disse, sempre é mãe. E a mãe passou a ser a grande empresária que ele era. Da noite para o dia, por conta do fim do casamento, ele empobreceu, sem justificativa lógica, sem fatos que demonstrassem a razão desse empobrecimento, ele deixou de ser empresário. A mãe dele, que morava no interior do Rio Grande do Sul, e isso é longe. Esta senhora, uma octogenária, na época em que esse processo surgiu, amiga de infância do consultor de Brasília, como é o nome dele?
Niemeyer, de tão velhinha que é, da noite para o dia se tornou uma grande empresária. Morando na capital, como não tinha endereço fixo, sabe onde é que colocaram a coitada da amiga do Niemeyer? No escritório do marido. E aí, então, vendo que tudo isso era fraude, que tudo isso eram indícios de fraude, precisei, então, pesquisar. E vocês vão entender por que eu estou contando tanta história. Precisei pesquisar no processo a razão, né, mostrar para o juiz que os indícios demonstrariam que tudo aquilo era um abuso do direito, uma fraude, tudo consertado para fraudar a meação da mulher e a pensão alimentícia que ela queria. Primeira coisa, se descobriu, então, fazendo uma diligência por oficial de justiça, que essa senhora, amiga do Niemeyer, não morava num escritório num edifício de escritórios. E mais certificou o síndico de que era proibido alguém morar num prédio exclusivamente de escritórios. E aí, então, esse era um indício. O segundo indício é porque esse cidadão comprou um apartamento em Jurerê, lá em Santa Catarina. Um apartamento belíssimo que ele mandou decorar, estava separado, precisava ter coisas novas. E aí, então, a arquiteta que se desentendeu com ele, fez um processo para cobrar os honorários, e lá no processo dizia o seguinte, que ele tinha pedido que fosse feito no quarto, mas o apartamento estava em nome dessa senhora, amiga do Niemeyer, nonagenária, já estou envelhecendo a coitada. Esse apartamento estava sendo comprado em nome dela, e ali dizia, como se ela quisesse que fosse feito um bar no meio do quarto. Fiquei me perguntando, o que uma senhora, amiga de infância do Niemeyer, com 106 anos de idade, já envelheceu mais ainda, vai querer com um bar no meio do quarto, num apartamento em Jurerê, se ela nem sai do interior do Rio Grande do Sul. Era outro indício. O terceiro indício foi pesquisar no sigilo, com a quebra do sigilo bancário, porque as contas, os cheques da conta dela eram emitidos todos por quem? Pelo marido. Ele assinava todos os cheques. E como os cheques são nominais, se verificava as despesas, não eram despesas de uma nonagenária, de uma centenária, de uma mulher de 106 anos em absoluto. O que ele comprava era despesa de um homem, de uma pessoa em plena atividade, e não era o caso daquela senhora. A soma desses indícios, evidentemente, permitiram que se chegasse à conclusão de que essa senhora estava sendo usada, porque mãe é mãe, como uma interposta pessoa, como uma cítrica legítima. E, em função disso, a finalidade buscada no processo era que este juiz reconhecesse ali a fraude e que recuperasse os bens e que, principalmente, aceitasse que a execução do apartamento que se fez, que estava em nome desta senhora, que em realidade era um apartamento dele, marido, e, portanto, a pensão que ele não pagava poderia ser paga com um apartamento em nome de outro, ainda que a matrícula dissesse que não. Ou seja, estes indícios do artigo 232, na soma desses indícios, serviram para superar, suplantar, passar por cima da matrícula que registrava o imóvel em nome de uma interposta pessoa. E laranjas, todos nós sabemos, muito comum lá o seu cultivo em Brasília, laranjas nós temos por todos os lados. O problema é que nós precisamos usar desses indícios para alcançar este objetivo. E a grande dificuldade, já me encaminho para a feijoada que vocês tanto estão esperando. A grande dificuldade sempre e invariavelmente é que nós temos que convencer, porque às vezes os juízes, nem todos, não é o caso do Dr. Lagrasta, não é o caso da filha dele, da doutora Valéria, não é o caso dos bons juízes, não é o caso dos bons desembargadores, e graças a Deus eles existem em abundância. Isto é uma dificuldade própria do ser humano, porque quem vai julgar, apesar de ter os fatos, por vezes se ressente de um dispositivo legal. Porque para muitos que não aceitam usar um direito alternativo, e não se trata aqui de direito alternativo, porque antes do Código Civil, a desconsideração de pessoa jurídica existia no Código de Defesa do Consumidor, existia no Código Tributário Nacional, existia, de certa forma, no Código Comercial, quando em vigor, ou seja, a lei da desconsideração existia em outros dispositivos legais, não existia no Código Civil. Agora existe, graças a Deus. Então, se eu vou desconsiderar a pessoa jurídica, eu uso o artigo 50 do Código Civil. Mas se eu vou desconsiderar a pessoa física, qual é o artigo que eu posso utilizar
já que me deem um fato e me deem um dispositivo legal, qual é o artigo que eu vou usar para desconsiderar a pessoa física, da sogra, da nova companheira, que, por exemplo, o cidadão tem um carro de luxo, de novo, o carro está em nome da companheira, então é um Mercedes em nome da companheira, quem usa um Mercedes é o marido, o ex-marido, o devedor de pensão, mas se vai penhorar a Mercedes está em nome da companheira. Vai olhar o carro da companheira, a companheira tem um K. Né? Então aí fica aquela pergunta, aquele questionamento. Por que uma companheira que é tão rica, que pode comprar um Mercedes e um K e tantas outras coisas, e até a casa onde eles moram, por que ela anda com K, por que K está em nome dela e por que o marido usufrui de tudo isto, ou o novo companheiro? Esses questionamentos é que são relevantes para a identificação da personalidade jurídica, que tem, no caso da pessoa física, o artigo 1802 do Código Civil, que vou me permitir ler para melhor compreensão. Esse artigo trata dos testamentos, mas você sabe que o Código Civil é uma coisa só, é um instrumento único que se utiliza para todo, como um todo. E lá está escrito, 1802, são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interpostas pessoas. Né? O que quis o legislador aqui? Evitar que, através de um testamento, se doasse alguma coisa para a amante e que a amante, então, ou a concubina, para que se chegasse nela, podia-se usar interpostas pessoas doando para terceiros, para que depois esses terceiros transferissem para a concubina. Este é o espírito deste artigo, que serve para o que nós estamos aqui tratando. E aí vem o parágrafo único, que conclui o seguinte: presumem-se pessoas interpostas, laranjas, cítricos, os ascendentes, os descendentes, os irmãos, o cônjuge ou o companheiro daquele não legitimado a suceder. Aonde eu quero chegar? Porque é isso que nós temos que fazer, achar instrumentos, meios. Bom, se um artigo de lei diz que é possível fraudar através de interpostas pessoas, simulando contratos e assim e tal, e se essa mesma lei diz que se já tiverem nesses contratos essas pessoas, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, o que está dizendo a lei? Que presumidamente, por antecipação, por presunção antecipada, se estas pessoas, se esses parentes estão nos contratos, há cheiro de fraude, há indícios de fraude. Presume-se a fraude, e a presunção, você sabe, foi falado aqui, quem não se submete ao DNA, a presunção é de paternidade. Quem usa os parentes próximos para uma transação dissimulada, a presunção é de que existe fraude, e existe um artigo, 1802, que diz que isso é fraude. Portanto, para desconsiderar a pessoa jurídica, artigo 50 do Código Civil, para desconsiderar a pessoa física, artigo 1802 do Código Civil, a nossa função, e juro, estou me encaminhando para o encerramento, a nossa função de profissional do direito é fornecer ao juiz, é encaminhar para dentro do processo esses indícios, é o somatório desses indícios que vão levar a uma presunção, se não absoluta, relativa, que é suficiente para desconsiderar a pessoa jurídica. E aí, então, tem alguns indícios que podem ser, desde já, levantados e identificados, e que, rapidamente, eu gostaria de citar algum deles para que nós pudéssemos concluir o raciocínio de toda esta situação. Que são perguntas que nós temos que nos fazer quando existem indícios de fraude pela interposta pessoa física ou jurídica. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: por que a pessoa vendeu algo que gerava ganhos? Porque, geralmente, ele se desfaz daquilo que é valioso. Ou a fábrica que ele tinha, ou o apartamento, ou alguma coisa. Por que ele se desfez? Segunda pergunta: por que ele se desfez disso justamente às vésperas do divórcio? Terceira pergunta: por que ele se desfez disso se ele não estava endividado e não tinha motivo nenhum para se desfazer disso? Quarta pergunta: quem comprou tinha condições de comprar? Quinta pergunta: quem comprou pagou pelo que comprou? Geralmente eles não pagam, eles fazem o contrato, mas não transferem o dinheiro, ou não tem origem. Porque você sabe, isso é do dia a dia, da nossa vida social, os laranjas geralmente são pessoas, quando não são parentes, são pessoas desprovidas de inteligência, ou de capacidade, ou de compreensão, ou de recursos.
né? Mas no caso do direito de família, geralmente são os parentes, os próximos, a mãe bondosa, a companheira, a amada, e assim por diante. Então, essas pessoas geralmente não têm recursos. E aí, então, vem a sexta pergunta. Por que vendeu algo que era tão valioso, segundo todas as situações anteriores, por um preço vil? Sétima pergunta. Por que quem comprou, que não tinha recursos, e que então comprou isso num generoso parcelamento de 100 vezes a R$1.000 por mês em preços fixos? Coisa que não se faria para ninguém no mundo. De repente, para um estranho, se está vendendo tão generosamente. E aí, então, na sequência dessas perguntas, e é isto que importa, nós vamos demonstrando a toda evidência que a fraude está patente, que a fraude é evidente, não importa se com pessoa jurídica ou com pessoa física. Esses indícios acabam nos demonstrando que estas situações todas são irreais, são surreais, são inexistentes. Ninguém faz isso em sua consciência. Provavelmente isso está sendo feito com um único propósito. E me esqueci de dizer, às vezes quem não vende, ou quase sempre quem vende, também não transfere. O que a gente acaba percebendo é que a pessoa que vendeu o apartamento continua morando lá. A pessoa que vendeu o carro continua usando o carro. O que comprou a fábrica não assumiu a direção da empresa e assim por diante. É estranho. E quando não tem origem, sempre é por dólares ou euros, dinheiro que estava em gaveta, dinheiro que estava guardado. Nunca é transação lícita, às claras. E assim por diante. Somem esses indícios e levem esses indícios para dentro do processo e peçam que o juiz, num despacho ou numa sentença, desconsidere a pessoa jurídica ou a pessoa física, que é aquele laranja que está servindo de instrumento para fraudar um direito maior. Relevantíssimo quando se trata do direito dos alimentos da mulher, da criança ou dos seus dependentes. Relevantíssimo quando se trata do patrimônio conjugal, porque quando ele casou, e aí então os olhos olhavam na mesma direção, e a promessa era de que tudo que eles iriam construir seria dos dois. Daí a adoção do regime de bens. E aí, quando vem a separação, essa promessa já não vale mais. Relevantíssimo, porque compromete e põe em jogo a nossa honra e a nossa obrigação. Relevantíssimo, porque diz respeito à nossa moral. Relevantíssimo, porque diz respeito ao direito e que diz respeito à nossa sociedade como um todo. Relevantíssimo, porque o nosso judiciário há de encontrar situações e soluções para todas essas hipóteses que não são difíceis de acontecer. Relevantíssimo, porque algo de novo está acontecendo e nós estamos mudando estas formas antigas e abjetas de fraudar os direitos alheios. E, em conclusão, então, prometida, há uma grande e presente dificuldade, porque, por vezes, processualistas dizem o seguinte: não tenho como desconsiderar a personalidade física ou jurídica quando envolve bens que estão em nome de terceiros. Mas, evidentemente, seria difícil trazer para dentro de um processo de divórcio ou uma ação de alimentos toda esta cadeia de pessoas que se presta para servir de laranja e ficar, então, representando ficticiamente os verdadeiros proprietários. Isso seria inviável. Nós teríamos aí uma cadeia de processos interminável e um exaurimento de quem está atrás dos seus direitos. Por isso, então, que se desenvolveu, em respeito à prova e ao amplo direito de defesa e o acesso à justiça, se desenvolveram duas teorias. A teoria da formulação maior e a teoria da formulação menor. Rapidamente explico. A teoria da formulação maior é aquela que exige que todos os envolvidos nesta cadeia de transações e de sucessões, um emaranhado de contratos sociais ou de pessoas interpostas só para dificultar o acesso ao direito, estas pessoas, estas na formulação maior, têm que vir ao processo. E isso seria desastroso para o direito de família, porque não há espaço para tanta gente. A formulação menor dispensa a citação e a intimação de todas essas pessoas. A desconsideração é feita só em relação a Marina e eu. Eu desconsiderei, eu fraudei, a Marina pediu em juízo a desconsideração e o juiz desconsiderou porque percebeu pelos indícios que eu estava fraudando. Ah, mas alguém foi prejudicado, ou minha mãe, ou a minha empresa. Este prejudicado será citado, sim, nos embargos à execução, na execução da decisão. E aí sim, nestes embargos, ele terá o amplo direito de defesa, o acesso à justiça e assim por diante. E, para mim, a felicidade, que até nem gosto tanto de feijoada, para mim, a felicidade, olhando o projeto do Código de Processo Civil, que está para ser aprovado, verifiquei, lá no capítulo
3 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigos 77 a 79, verifiquei que a tendência do novo Código de Processo Civil é exatamente ou proximamente deste sentido. Permitir que esses terceiros, que são os cítricos, que vêm para dentro do processo para ajudar a fraudar um direito alheio, estas pessoas serão sim citadas para o processo, mas este incidente será resolvido por mero despacho. E estas pessoas, se insatisfeitas, elas é que terão que agravar, porque o processo e a marcha do processo não vai parar. Elas vêm no processo, trazem a sua justificativa, dizem o que querem e o juiz decide por despacho, independentemente da sentença. A sentença pertence ao casal. O despacho é para afastar ou para afastar esses terceiros laranjas ou para afastar os bens que realmente não seriam da fraude. Mas aí a importância da compreensão do novo processualista. Ele está muito mais próximo da teoria da formulação menor e, enfim, muito mais próximo daquilo que é todo o nosso ideal. E é por isso que estamos aqui num sábado de manhã, com promessa de sábado à tarde, ouvindo atentamente, e agradeço por isso penhoradamente a gentileza que tiveram comigo de me escutar e de compreender que o que eu estou dizendo aqui, no fundo, e sem falsa modéstia, diz respeito a todos nós. Porque imagino eu que todos nós temos o mesmo ideal, que é ter um direito melhor e que é ver os nossos filhos, os nossos netos, que aqui não vieram, viverem e serem muito mais felizes do que nós já pudemos ser. Muito obrigado.